Eu não vou começar nenhum conteúdo novo, tá? Primeiro eu vou fazer a minha apresentação, eu vou falar sobre que conteúdos vocês vão aprender esse ano. Primeiro ano está começando a conhecer a química, espero que vocês gostem. Eu, particularmente, me apaixonei nas primeiras aulas de química, ainda bem, porque depois, no segundo ano, foi uma frustração. E eu acho que se eu não tivesse gostado no primeiro ano, eu não teria feito curso. Então, gente, o meu nome é Cristina. Eu sou professora de Química já desde 2017. Eu sou formada pela UFSC. E eu já trabalhei em vários colégios da rede pública, tanto de Floripa quanto de São José. Inclusive, eu não sou daqui. Eu venho de uma cidade bem pequenininha, próximo a Chapecó. Chapecó, acho que vocês já devem ter ouvido falar. A minha cidade é Coronel Freitas. É muito pequena, ela tem 10 mil habitantes. É muito pequena. Nossa, tipo, muito pequena. É muito pequena. Todo mundo se conhece, todo mundo fala mal de todo mundo. Aí eu falei, não, eu preciso sair de lá urgentemente. Aí quando eu passei aqui, eu falei, vou pra Floripa. E fiquei, já tô há quase 10 anos aqui. E não voltarei pra morar. Mas, enfim. Trabalhei em vários colégios públicos, né? Trabalhei já com monitoria também em colégio particular. E há algum tempo atrás, eu trabalhei em um colégio, em um cursinho para vestibular, que é comunitário. Então, inclusive vocês que estão estudando no colégio público, vocês agora estão no primeiro ano, né? Mas quando chegar no terceiro, tem um cursinho que se chama Gauss. E ele é ali na UFSC. Ele é muito bom. Inclusive, eu trabalhei lá 2 anos. E a gente consegue ajudar. É um cursinho como se fosse um particular, só que tem menos monitorias, né? A gente tem aulas todos os dias e tudo mais. Agora, na pandemia, eu acho que as aulas continuaram online. Inclusive, se vocês conhecem alguém que está no terceiro ano, quer fazer vestibular, quer fazer Enem, eu recomendo bastante. Tá? E aí, quando eu dei aula nesse cursinho, eu percebi que os alunos eles ficavam muito cansados, né? Imagina, eram 6 aulas por dia, de 50 minutos. Vocês têm 5, tinham na escola, né? Imagina, já cansava. E aí, os alunos do cursinho tinham 6 aulas todos os dias. E isso cansa, desgasta muito, né? Porque a pessoa precisa fazer vestibular, precisa passar, precisa. E aí eu falei, olha, eu vou tentar fazer aulas diferentes, porque eu acho que eles precisam aprender, mas de uma forma um pouco mais leve, né? E aí eu comecei a criar umas aulas que fossem relacionadas ao dia a dia deles, ver como que aquele conteúdo se enquadra na vida das pessoas, né? Então, por que que você está estudando aquele tipo de conteúdo? Você está estudando só para estudar? Você está estudando só para passar no vestibular? E aí depois, onde é que você vai aplicar isso, né? Então, eu comecei a produzir aulas assim. E ano passado, eu comecei a fazer um curso de computação gráfica. E aí eu criei esse meu Instagram profissional, né? Se vocês quiserem seguir, esse aí é o arroba. E o meu Instagram, ele é Por que Química? Porque muitos alunos já chegaram e disseram assim, professora, por que eu estou estudando isso? Por que eu preciso estudar isso? Onde é que eu vou aplicar isso na minha vida? E aí eu falei, então tá, agora eu vou criar algo que você vai saber o porquê deve estudar química, tá? Então, se vocês têm interesse sobre, se vocês acham interessante, gostam, não precisa seguir se não quer, tá? Mas é só, tô mostrando aí pra vocês. Ah, eu sempre busco trazer algumas coisas que são relacionadas ao nosso dia a dia e que geralmente a gente não sabe explicar o porquê que acontece, né? Então, aqui do lado, eu peguei vários posts e fiz um print. Esse segundo é segunda fileira, a fileira do meio, o primeiro lá em cima. Vocês já ouviram falar, ou alguém falar, que não pode misturar bebidas alcoólicas porque senão a ressaca aumenta no outro dia? Ou vocês já pensaram nisso? Vocês não podem beber ainda, né? Mas se a ressaca aumenta no outro dia, então, se você quiser descobrir, você pode olhar o post. Mas ela não piora, tá? Então, geralmente eu vou, procuro artigos, leio
que tenham embasamento científico e trago de uma forma mais simples para vocês. Por exemplo, como é que os fogos de artifício têm cores diferentes? Isso é explicado na química. Inclusive, vocês vão aprender isso quando a gente entrar no conteúdo de modelos atômicos. Como é que um fogo de artifício consegue ser de uma cor e outro de outra? Tá? Isso é tudo questão de sais. Existe o sal que tem tal cor, existe um outro sal que quando você coloca no fogo, ele vai ter uma cor diferente. Tá? As maquiagens, por exemplo. Maquiagem falsificada, gente, o que é um absurdo. Você não deve usar maquiagem falsificada. Existem vários compostos químicos que fazem muito mal para a nossa saúde e que estão presentes nas maquiagens falsas. E aí também tem um outro post onde eu falo o que você deve olhar e evitar e preferir na hora de escolher uma maquiagem. Que compostos são ruins para você e que compostos fazem bem? Não. São melhores, que vai ajudar na maquiagem. Eu ouvi dizer sobre o chumbo. Então, chumbo, mercúrio, são muitos compostos, elementos, principalmente os metais pesados. Já ouviram falar de metais pesados, né? Os metais pesados geralmente são tóxicos para o nosso organismo. Ferro em excesso, ele também é um tipo de metal pesado. O chumbo, o cádmio, são vários elementos da tabela periódica que são metais e que eles são utilizados para dar uma cor mais bonita, sabe? Então, uma maquiagem com um batom muito vermelho. Geralmente eles utilizam um certo metal que ele dá essa coloração. O problema é que, como eu quero um custo menor, eu vou colocar muito desse metal que é perigoso para minha saúde. Mas como não vai ser eu que vou usar, eu vou vender para alguém, então não tem problema nenhum. A pessoa que usar é que vai sofrer as consequências, tá? Então, se vocês têm interesse, deem uma olhadinha lá. Tem mais um post que eu acho muito interessante, que é sobre o acidente da Fórmula 1 do ano passado. Não sei se vocês assistem. Ano passado teve um acidente de um piloto na Fórmula 1. Ele bateu contra uma barreira de ferro e o carro explodiu. Pegou fogo na hora. Graças ao tipo de roupa que ele usava e a uma proteção que tem no carro, ele não se machucou e ele conseguiu sair no meio do fogo caminhando. Imagina. Então, ele teve, assim, queimaduras nas mãos. Foram um pouco pesadas? Sim. Mas nada que comprometesse muita coisa, sabe? Nos pés. Mas o restante, gente, continuou super bem. Oi, tudo bem, Vitor? Tá? Então, assim, existem várias coisas, vários desenvolvimentos científicos que foram criados com o decorrer do tempo e que a química explica, a física explica. E aí, dessa forma, eu tento trazer algumas coisas que são relacionadas ao dia a dia e que têm um embasamento científico por trás, tá? Considerando isso, a gente vai para os nossos conteúdos programáticos. No decorrer do ano, vocês vão aprender todos esses conteúdos aqui, tá? Primeiro é a matéria, e aí vocês já estavam aprendendo, né, sobre matéria e energia. Matéria e suas propriedades, quando é sólido, quando é líquido, quando é gasoso, como é que eu chamo essas transformações? Acho que vocês já viram isso. Temos as teorias atômicas, como é que os estudos sobre o átomo como é que foi iniciado os estudos sobre o átomo, que tipo de átomo hoje é aceito, que tipo não é mais aceito, mas que continua sendo utilizado para algumas explicações. Tabela periódica, que é super importante. Na tabela periódica a gente tira milhares de elementos e cada elemento ele vai fazer parte da nossa vida, tanto para o mal quanto para o bem, ou para os dois, dependendo da quantidade. Ligações químicas, forças intermoleculares, geometria molecular, balanceamento de reações, reações químicas, funções inorgânicas, quando a gente vê os ácidos, as bases, os sais, os óxidos. E por último, se der tempo, a gente fala sobre os gases, tá? Então, gente, olha só. Semana que vem, vocês vão precisar fazer uma atividade, que a cada 15 dias vocês recebem uma atividade, né?
como eu não quis começar conteúdo novo, até porque eu não sabia aonde vocês já tinham, o que vocês já tinham estudado, até onde tinha chegado, eu preparei 6 temas de aulas que vocês vão ter no decorrer do ano. E semana que vem, quando vocês forem fazer essa atividade, vocês precisam olhar esses 6 temas e fazer a atividade em relação a ela, tá? No final da aula eu explico exatamente como vai ser. Mas vocês vão precisar escolher uma só e é bem tranquilo, tá? Com relação às notas, primeiro, a gente vai ter as atividades quinzenais. Quantos alunos tem hoje? 8, né? Provavelmente eu vou fazer uma nota de participação da aula online. Porque aí vocês assistem a aula, participam da aula e tiram as dúvidas, que é o mais importante, tá? Então eu acho muito importante vocês tirarem as dúvidas na aula, porque depois você vai esquecer, ou então você vai estar assistindo a videoaula, pode ser que você não tenha tempo de perguntar. Então eu acho legal. Eu só ainda não sei exatamente como eu vou fazer para cobrar, para dar essa nota, se vai ser uma nota somada na média de vocês, ou se vai ser um ponto, assim, arredondando para cima, tá? Mas aí a gente conversa depois. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me perguntar pelo WhatsApp. Só cuidem para não me chamar no final de semana e depois das 10 da noite, né? Porque aí todo mundo merece um descanso. Mas se for durante a semana, principalmente durante, assim, a tarde, de manhã, quando eu tiver um tempinho, se eu não tiver aula, eu respondo vocês, tá? Então, vamos lá. A primeira questão a ser levantada, vocês vão aprender exatamente o porquê isso acontece depois, tá? Mas hoje eu quero que vocês me respondam, assim, sem saber nada. Quem vocês acham que evapora antes? A acetona, o álcool ou a água? Eu acho que é água. A água, Chutando assim. Eu tá. acho que é o álcool. Beleza. Quem mais? Quem evapora antes? Acetona? Água? Acetona? Quem mais? Mais alguém? Eu vou dizer. A acetona evapora antes. Não é à toa que quando a gente tira o esmalte da unha, você tem que molhar o algodão e fechar ela, porque ela já evapora, tá? Então, primeiro a acetona, depois o álcool e por último a água. Se você deixar os 3 abertos com a mesma quantia, você vai ver. Por último, vai ser sempre a água, tá? E por que que isso acontece? Qual a explicação por trás de por que que um evapora antes do outro? Isso está relacionado com o conteúdo de forças intermoleculares. O conteúdo de forças intermoleculares, ele vai explicar o porquê que um evapora antes do outro. Porque, assim, por cima, tá? Existem 3 tipos de forças. A mais fraca, a intermediária e a mais forte. A acetona, ela tem uma força intermediária. O álcool e a água têm a força maior. Então, imagina que você tem 2 moléculas de acetona, tá? E elas realizam uma interação. Aqui tem a interação delas. E eu tenho 2 moléculas de álcool e eu tenho a interação entre elas. Se a interação entre a acetona é mais fraca do que a feita pelo álcool, então significa que a interação da acetona quebra antes e, consequentemente, evapora antes, né? O álcool, como tem uma interação mais forte, é mais difícil de eu separar as 2 moléculas. Por isso que ele evapora depois da acetona, tá? Mas agora você vai dizer assim, tá, professora, mas o álcool e a água têm a mesma força. E como é que a água evapora depois, né? Faz sentido? Bom, aí existe uma outra parte do significado dessas forças intermoleculares. O álcool, ele tem uma cadeia mais comprida. Uma cadeia significa uma molécula, tá?
A molécula ela é mais comprida no álcool e na água ela é menor. No álcool eu tenho carbonos, que dificulta a minha interação. Na água é só H2O. Então a interação ela é muito mais forte, mesmo sendo a mesma força, tá? Então quando eu for explicar forças intermoleculares, aí vocês vão entender exatamente o porquê que a acetona evapora antes, depois o álcool e por último a água, tá? Agora, quem já ouviu falar de nitro nos carros esportivos? Alguém já ouviu falar? Eu hoje ouvi falar de alguns filmes É, que eu né? assisti com meu Velozes e pai. Furiosos. Exatamente. Exatamente. Então, como é que o nitro funciona no carro? Eu fui descobrir isso porque eu li Crepúsculo. Alguém já ouviu falar de Crepúsculo? Já, né, Eu acho professora? que, eu acho que uma Então, parte conhece, então. então, é que vocês são bem novinhos, né? Crepúsculo fez sucesso. O primeiro filme eu vi no cinema. E eu nem sabia que se tratava de vampiros. Na época, olha, eu tinha 15 anos. Tinha internet já na época. Mas não era tão boa quanto tinha hoje, né? E aí eu vi todos os filmes, li todos os livros. Ano passado, o que aconteceu? Lançaram mais um. E aí eu, como super fã, comprei na pré-venda do livro. A professora Aí, gosta? eu gosto, eu sou fã deles, Ah, sim. inclusive. Inclusive. E aí eu comprei o novo livro, que tem 700 páginas. Eu não gostei muito desse livro, mas rendeu um post que se fala sobre o nitro, tá? Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha, vão lá no meu Instagram, no Porquê Química, e vocês vão descobrir. O nitro, o que que acontece, gente? Ele é um óxido, tá? Vocês vão estudar. Quando chegar lá nas funções inorgânicas, vocês vão ver ácidos, bases, sais e óxidos. Ele é um óxido, é um gás, e esse óxido é o óxido nitroso. Ele tem fórmula N2O. Então, ele tem nitrogênio e oxigênio. Se a gente pensar a gasolina, para ela ser queimada, ela precisa de oxigênio, né? Então, a gasolina ela é enviada para a nossa bomba de combustão no carro. Quando eu coloco gasolina com oxigênio, tem um pistão aqui abaixo, explode essa gasolina e o carro começa a andar. Tá? De grosso modo é isso. Quando eu tenho o nitro no meu carro, ele é um. Como é que chama? Não é um galão. É um. É um recipiente, que agora eu não lembro o nome. Um cilindro, tá? É um cilindro que tem esse gás, óxido nitroso, dentro, e ele está extremamente comprimido. Quando eu aciono o botão do nitro, é quando eu sei que eu quero que o meu carro ande muito rápido. Ele pode chegar até a 300 quilômetros por hora, em questões de segundos, né? Então, quando eu aciono o botão do nitro, esse gás, ele sai e vai, inclusive, para a minha bomba de combustão. Esse gás que estava comprimido, ele está extremamente resfriado, refrigerado. Quando você tem algo que é gelado, ele está comprimido, você se espreme assim quando você está com frio, né? Então as moléculas também acontece isso. Como o gás nitro, que é o óxido nitroso, ele está comprimido e ele está gelado, ele comprime as moléculas de gasolina e de oxigênio. Por isso você consegue colocar mais oxigênio, você consegue colocar mais gasolina dentro da bomba de combustão, e quando explode, a explosão ela é muito maior. Como ela é muito maior, o carro ele consegue ter uma potência muito maior. Por isso que ele vai muito rápido. Ele consegue chegar a velocidades extremas, tá? E aí o nitro, ele faz isso. Eu achei muito massa. Óxido nitroso. Esse é o nome do composto presente no nitro. O que mais que temos? Por que chamamos o chapeleiro de maluco? Alguém sabe a história por trás do chapeleiro maluco?
da Alice do País das Maravilhas? Pior que eu acabei de olhar isso no seu Instagram, professora. Então, o Fui pega chapeleiro... de surpresa. Ah, não, mas não tem problema. Para de olhar o meu Instagram e você veja depois, hein? Agora você presta atenção na aula. Gente, existe uma história por trás do Chapeleiro Maluco. Ele não é assim só porque o autor do livro quis que ele fosse um chapeleiro maluco. Antigamente, lá por volta de 1800 e alguma coisa, as pessoas que produziam chapéu, elas eram chamadas de chapeleiros. E eles precisavam deixar de molho os couros ou o feltro, que é produzido o chapéu, em uma solução de nitrato de mercúrio, que ele é um tipo de sal. Sais vocês vão aprender também esse ano. O nitrato de mercúrio, ele é um sal. O mercúrio, ele é extremamente perigoso. Foi aqui que a gente falou sobre as maquiagens? Foi, né? Eu dei tanta aula hoje já que eu não lembro. Sim, Sim, a gente você sobre falou. Foi, né? Do chumbo. Então, sim. o mercúrio, ele é um outro tipo de metal pesado, que ele está na tabela periódica, e quando a gente estudar isso, a gente vai ver os metais pesados. Então, quando os chapeleiros, eles deixavam esse couro de molho nessa solução de sal, de nitrato de mercúrio, o mercúrio, ele estava quente, ele evaporava, e os chapeleiros inalavam esse mercúrio. O que acontece? O mercúrio, ele não sai facilmente do nosso corpo, ele é bioacumulativo. Ele começa a se acumular. Então, quanto mais você inala, mais ele vai se acumulando no organismo, ele não sai. Conforme ele vai acumulando, você vai ter reações acontecendo. Primeiro você começa a ter tremores, depois você sente dor nas extremidades do corpo, depois você perde um pouco dos sentidos da locomoção motora. Então, se vocês perceberem, o Chapeleiro Maluco da Alice no País das Maravilhas não anda normal, assim. Ele anda meio cambaleando, né? Porque ele já perdeu um pouco das suas locomoções. Depois desse grau, a gente tem os problemas psíquicos. Então, ele começa a ter problemas psíquicos. Imagina isso lá em 1800. Não existiam de doenças psíquicas, né? Eles consideravam as pessoas como doidas. Eram internadas em hospícios e, bom, faziam coisas horríveis, né? O tratamento que eles diziam que faziam era horrível. Mas essas pessoas que eram contaminadas com o mercúrio, elas acabavam sendo tratadas como loucas. Por isso é que existe esse personagem na lista dos Países das Maravilhas. O Chapeleiro Maluco, ele é decorrente do uso excessivo de mercúrio na produção dos chapéus. Legal, né? Agora, a gente tem uma pergunta. Quero que vocês me respondam. O certo é dizer que eu tenho fósforo no palito ou na caixa. Então, eu tenho um palito de fósforo ou uma caixa de fósforo. O que vocês acham? Acho que uma Caixa. caixa de Eu acho que também uma caixa. Vocês acham que é na caixa? Que o fósforo está na Na, caixa? ou não. Acho que talvez no palito. A pergunta é, onde está o Agora fósforo? eu tô Na confusa. caixa ou no palito? Tá? Porque você pode chamar palito de fósforo ou caixa de fósforo. Tá? Eu acho que tá Mas no palito. Eu acho que o onde palito de está o fósforo fósforo? seria. O fósforo, acho que ele tá no palito. O Na palito está no caixa. fósforo? Eu fiquei Na O confusa caixa. agora. fósforo tá no palito. Tá, ó, a pergunta é assim. Onde está o fósforo? Na caixa ou no palito? Acho que o fósforo tá no palito. No A palito. professora tá tentando confundir, isso tá me deixando muito confusa. Não, eu só tô Ai, a tentando caixa. A reformular caixa. A a caixa. caixa. Tá, Eu vou No confirmar na palito. caixa, Eu vou no professora. palito. Ai, meu Deus. beleza. Tá, tem vários aqui, na caixa e na caixa no palito. Então, gente, antigamente era no palito, tá? Por isso que a gente chama palito de fósforo. Só que quando você risca o palito de fósforo na caixa,
ele produz a chama, né? Graças ao fósforo e mais algumas outras coisas que tem para que você consiga fazer a chama. O problema é, se você pegar um palito com fósforo e passar na parede, a parede não é lisa. Se você passar na parede, ele vai acender. Se você passar no chão, no asfalto, ele vai acender. E muitos acidentes aconteciam. Por questão de segurança, eles trocaram. Eles começaram a colocar o fósforo na caixa. Porque, agora, se você tentar em casa pegar um fósforo, você não consegue acender se passar na parede ou se passar no chão, tá? Então, por questão de segurança, eles mudaram. Agora a gente tem uma caixa de fósforo e não um palito de fósforo, tá? Então, Entendido. os fósforos a gente aprende quando for estudar a tabela periódica e os fósforos, o fósforo no caso, ele é um tipo de ametal. Ele não é um metal. Ele é classificado como ametais. Tá? Mais uma coisa. Como o diamante e o grafite podem ter a mesma composição? Vocês sabem disso? Que tanto o diamante quanto o grafite são compostos de carbono, apenas carbono? Não, Não? Nunca ouviram falar? eu O não. grafite, Não, o grafite que não. está aqui nessa lapiseira, ele tem a mesma composição que o diamante, diamantes de pedras preciosas, tá? Qual é a diferença? Como é que eu posso ter duas coisas totalmente distintas? O diamante é extremamente duro, o grafite é extremamente fácil de quebrar. Olha só, quebrei o grafite. Ele é extremamente fácil de quebrar. Como que o diamante ele pode brilhar tanto, enquanto que o grafite tem essa cor feia, escura, né? A diferença, vocês conseguem ver aqui embaixo, eu tenho a estrutura do diamante e a estrutura do grafite. A diferença está no tempo de produção. Todos eles são feitos na natureza. Hoje em dia já dá para ser feito diamante em laboratório, tá? Mas aí ele exige um trabalho muito grande. Como é que eu produzo o diamante? O diamante, ele precisa de uma temperatura extremamente alta e uma pressão extremamente grande. Então, ele demora muito tempo para ser produzido na natureza e geralmente ele está encontrado em meio a rochas, que aí a gente tem uma temperatura grande e também tem uma pressão grande. Tá? Por isso que tem as mineradoras. As mineradoras procuram por diamantes e pedras preciosas, que são produzidas porque precisa de temperaturas altas e pressões altas. Agora, o grafite, ele é produzido de uma forma muito rápida. Por quê? Você produz folhas, várias folhas. Por isso que quando você risca o lápis ou a lapiseira, você risca o grafite, ele desliza facilmente. Lembra lá no começo que eu falei que existem 3 tipos de forças que ligam as moléculas? A do grafite é a mais fraca. Por isso que quando você risca, as folhas vão se separando. Elas se separam e aí você consegue ter o risco do grafite, tá? Então, são estruturas diferentes, precisam de temperaturas diferentes, tempos diferentes, pressões diferentes. Por isso que você tem o grafite totalmente diferente do diamante. Mas eles são compostos apenas por carbono, mesmo assim. Tá? E por último, não menos importante, temos os motivos do mau hálito. O mau hálito ele é praticamente indestrutível mesmo. Ele tem, se eu não me engano, o diamante, ele é o mais difícil de quebrar. Tá? Ele tem umas escalas, assim, ele tá numa escala 9 ou 8, se eu não me engano. Mas não é O impossível. diamante. Eu acho que não, tá? Até existe alguma forma de quebrar. Mas você precisa de uma força extrema. Tá? Ele é muito, muito, muito duro. Porque como ele demorou muito tempo para ser formado,
ele está perfeitamente formado. Então, para você conseguir quebrar, é muito, muito difícil, tá? Uhum. E é Sim. bem exatamente porque a estrutura dele é dessa forma. Agora, quando a gente fala de mau hálito, existem vários motivos. Inclusive, tem um post no meu Instagram falando sobre os motivos do mau hálito. Um deles é o pH. O pH da nossa boca vai interferir no mau hálito. Então, se você come comidas muito ácidas ou muito fortes, pode aumentar a quantia de ácido do estômago e causar refluxo. Eu, dependendo do que eu como, eu tenho refluxo. E é uma sensação muito ruim, porque você fica, né? Você sente que volta alguma coisa, você sempre tem alguma coisa machucando assim na garganta. Como você tem uma diminuição do pH, você tem uma produção maior de ácido. Então, quando a gente estudar pH, vocês vão ver que envolve muitos ácidos e bases. Se eu diminuo o pH, eu produzo mais ácido, a minha boca fica mais ácida, consequentemente, mais bactérias são formadas. Elas gostam de lugares ácidos na boca. Se eu tenho mais bactérias sendo formadas, consequentemente, elas vão começar a comer o que tem. Então, se você não escovou o dente direito, não passou o fio dental, ou então ficou muito tempo, por exemplo, eu almocei agora e eu só vou escovar hoje à noite, tá? Então, esse tempo já é suficiente para as bactérias começarem a comer, digerir esses restos de comida que você tem na boca, até a própria saliva, e aí você começa a ter mau hálito. Não vai ser sempre, né? Porque se você manter uma regra de escova bem o dente, faz uma boa higienização, a quantia de bactérias vai diminuir e aí você ocasionalmente não vai ter mau hálito. Mas o pH é um dos fatores que ajuda no mau hálito, tá? E é isso que vocês vão aprender mais pra frente também. Galera, é isso. Vocês têm alguma dúvida sobre o que eu falei até agora? Não. Eu não, pelo menos. Não? Tudo certo? Assim, vocês não precisam entender tudo que eu disse, tá? Eu só mostrei alguns conteúdos que vocês vão ter durante o ano. Agora, vocês vão ter uma atividade que eu vou enviar sexta-feira. Essa atividade, ela vai ser da seguinte forma. Vocês vão escolher um desses temas, ou grafite, ou mau hálito, ou fósforo, ou chapeleiro, ou um desses. Vocês vão dizer, aí quando eu enviar, vocês vão ver que vai dizer assim, qual tema vocês escolheram? Aí você escolhe assim, coloca do lado, chapeleiro maluco. Qual é o conteúdo que você vai aprender, que é possível aprender considerando esse tema? Aí você vai lá no slide do chapeleiro maluco e vai estar escrito sais, nitrato de mercúrio, ou tabela periódica, tá? Ou sais ou tabela periódica. Pode escolher um dos dois. Depois disso, você vai fazer uma pesquisa sobre o que você escolheu, ou sais, ou tabela periódica, ou qualquer outro conteúdo que vocês escolherem do tema. E vão fazer um breve resumo, tá? Pode ser 3, 4, 5 linhas, não precisa ser muito grande. É só para vocês terem uma noção do que se trata esse conteúdo, que vocês vão aprender mais para frente, tá? E vão fazer também um desenho, se vocês pegarem a atividade impressa, ou então cola uma imagem. E se for online, aí você só copia e cola uma imagem que se refira ao tema que vocês escolheram. Entenderam? É bem simples. Sim. Sim? Sim. Tá. Sim. Na atividade que eu vou enviar, tem um exemplo, tá? Eu peguei um exemplo que não está presente na aula de vocês, mas que vocês podem se basear para fazer ela, tá bom? Então, acho que é isso, gente. Se vocês não têm mais nenhuma dúvida, hoje a aula terminou um pouco mais cedo, porque é só uma apresentação, né? E eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês gostem das aulas.
E participem, chamem os colegas para participar mais da aula, Tá bom, tá bom? tá Então bom. tenham uma boa semana, gente. Fiquem em Você casa, também. fiquem bem. Até mais.